Olá, estamos no 8º Congresso do Movimento Todos Juntos contra o Câncer, na sua segunda edição online. Eu sou Clarísia Ramos, estou presidente da UNACAM, União e Apoio no Combate ao Câncer de Mama. O nosso tema hoje é Novas Perspectivas para o Tratamento de Câncer de Mama. Sabemos que é um dos mais frequentes em mulheres. 1 a cada 12 mulheres pode ter o câncer de mama. O câncer de mama, ele também hoje tem uma incidência de quase 66 mil casos ano e 18 mil mortes. Mais frequentes a mulheres de 50 anos, acima de 50 anos. E para conversar sobre isso, eu estou aqui hoje com o Dr. André Matar, ginecologista, mastologista e diretor do Núcleo de Oncologia Clínica do Hospital Pérola Baiton. E 2 pacientes, a Miriam Alves de Souza Amorim, 52 anos, casada e assistente administrativa. E também com a Vanúzia Costa, 53 anos, casada e administradora. Bom, doutor, sabendo que no diagnóstico precoce nós podemos ter muitas melhorias, né, no tratamento e também até quase 95% de casos podem ser curados quando a gente diagnostica precocemente, como podemos então falar sobre esse tema tão importante do diagnóstico? Bom, obrigado a todos aqui pela oportunidade, né? Eu queria só começar mostrando meus potenciais conflitos de interesse. Isso é uma ação necessária, porque eu sou médico e trabalho com pesquisa clínica. O câncer de mama, quanto mais cedo a gente diagnostica, maior a chance de cura. E isso para a gente é muito importante. Então, quando a gente encontra o tumor num estadio inicial, ou seja, quando ele é não palpável, quando a gente tem esse tumor diagnosticado por exames de imagem, a gente vai ter uma chance de cura altíssima. Já quando a gente encontra esse tumor numa situação palpável, ou mesmo numa situação um pouco maior, em que às vezes até o próprio não médico consegue diagnosticar, a chance de cura é muito pequena. E para isso a gente tem exames de imagem. E o principal exame é realmente a mamografia. Então, como você disse, Clarice, a maior parte dos pacientes que vão desenvolver câncer de mama são mulheres acima de 50 anos. E sem dúvida, essa população deve ser submetida aos exames de rastreamento, que a gente diz, que é mamografia regular para diagnosticar o câncer de mama. E quais são os sintomas e os fatores de riscos para este câncer de mama? Assim, uma coisa bastante interessante é que a maior parte dos cânceres de mama, eles não dão sintoma algum, né? Então, e é por isso a importância da gente fazer a mamografia regular. Agora, quando a gente tem um tumor um pouco maior, ele pode dar, a gente pode sentir um nódulo palpável, e esse nódulo normalmente ele é endurecido, é um nódulo que ele não se move, pode eventualmente ser doloroso, apesar de que o câncer de mama dificilmente dói. E a gente tem alguns sintomas associados, como alterações da pele, quando a gente palpa e sente gânglios embaixo do braço, às vezes aquela saída de secreção pelo mamilo ou retração do mamilo, tudo isso são sinais indiretos do câncer de mama. Mas se a gente for ver, 90% dos cânceres de mamas são assintomáticos. E se vamos perguntar para as meninas então, como foi o seu diagnóstico, Miriam? Então,
Eu trabalho no Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboia, né? E no dia eu não estava de carro, meu esposo não pôde me buscar e eu fui de ônibus embora para casa. E no caminho acabei batendo, sei, porque ele tomou uma fechada. Até então eu não imaginava nada, né, do que estava acontecendo, né? E aí em seguida, como eu trabalhava em hospital, eu fui fazer um exame, né, um ultrassom. E nesse ultrassom deu que eu tinha um nódulo de 6 centímetros. Até então eu não sentia nada, não tinha nenhuma aparência, nada, não sentia dor, nada. Então, quer dizer, eu digo que aquela batida foi a minha salvação, né? Porque aí eu fui procurar ajuda, né? E já estava grande, né, o tumor, né? E eu não... Aí foi quando eu procurei, eu trabalhava na anatomia patológica do hospital, né? E aí conversando com os médicos, eles me orientaram, né? Um médico que é o Dr. Eide, né? Foi ele que me levou no Pérola Baita, ele trabalhava lá, né? Na parte de congelamento, ele participava também das cirurgias e ele conseguiu me levar para lá. E aí foi lá que eu comecei a fazer mais exames, né? Passei com a doutora Francine. E até então eles achavam que o meu tumor era pequenininho, porque quando eu fiz o agulhamento deu que ele tinha nem 2 centímetros. Mas quando eu fui fazer a cirurgia, ele tinha 10 centímetros. E aí eu tive que tirar a mama esquerda total, né? Foi a mastectomia total. Foi assim que aconteceu e graças a Deus hoje eu tô bem. E você, Vanúzia, como foi o seu diagnóstico? Olá. Tudo bem? No meu caso, eu também não senti nada. Eu fazia atividade física, eu sempre gostei de fazer. Eu estava caminhando com uma amiga e eu sentia assim um pouquinho de desconforto no dia que eu comecei a desconfiar. Aliás, nem desconfiei, né? Aí eu continuei, passou mais uns dias, eu senti aquele desconforto debaixo do braço. Aí eu fui na minha ginecologista, eu estava com a mamografia em dia, tinha uns 8 meses, não tinha nenhum ano ainda. E ela falou, não, Vanúzia, tá tudo certo. Você sempre teve essas questões na menstruação, ficar com o seio inchado. É isso. Não deu aquela importância, né? E fui embora para casa tranquila. Mas aí continuei sentindo, assim, um desconforto só do lado direito. Aí eu achava estranho, porque como que o outro não doía, né? Se era só algo da menstruação. Aí eu voltei nela, falei, não, doutora, tá errado. Tem alguma coisa estranha, porque só esse lado dói. Me incomodava, não é que doía, eu sentia um desconforto, assim, como se tivesse, eu levantava o braço. E, na verdade, aí eu fiz uma nova mamografia e deu inconclusiva, e ela pediu uma ultrassom e uma ressonância. E na ressonância já acusou que tinha algo errado, e era um tumor grande também. Aí daí em diante eu passei para fazer o tratamento e fui encaminhada para o mastologista. Eu fiz no início do tratamento eu fiz lá na Beneficência Portuguesa, e a médica de lá que me indicou para a pesquisa me encaminhou lá para o Dr. André. Aí eu fiz mastectomia da mama direita, todo o processo de químio, rádio. Quanto tempo faz que você foi diagnosticada? 4 anos. 4 anos. 4 anos. E daí eu fiz todo o processo de químio, rádio, comecei a tomar o medicamento da pesquisa lá no Pérola. É interessante, né, Clarice, que a maior parte dos casos de câncer de mama não doem, né? Uhum. Eles aparecem como um nódulo, como a gente comentou. E fazer mamografia regularmente faz com que a gente consiga identificar o tumor numa fase mais precoce. Mas nem sempre, medicina não é uma verdade absoluta, então nem sempre a gente consegue diagnosticar pequenininho, apesar da pessoa fazer o tratamento, assim, o rastreamento adequado. O importante é que aqueles nódulos que a gente tem, que não desaparecem depois da menstruação, que persistem por mais tempo, a clínica é soberana. Precisa, como a Vanúzia comentou, olha, estou sentindo uma coisa estranha, apesar dos exames estarem normais, procura uma segunda opinião, porque às vezes a gente pode se surpreender com uma situação como essa. A gente fala sobre o autocuidado, né? O quanto é importante a gente se conhecer, a gente se olhar o tempo todo, né? Você identificou alguma coisa que não estava ali, que você percebeu. Então é importante, né, que as pessoas se cuidem, que as pessoas tenham essa consciência do quanto é importante o autocuidado mesmo do corpo e de se conhecer. Porque se você não tivesse percebido que aquilo não estava ali antes, você não ia estar procurando um médico, Exato. Né? Mas e o estadiamento, né, deste nódulo, como
que é, né? Vamos começar explicando para todo mundo o que é um estadiamento. Isso. Então, quando a gente tem um câncer, e qual seja ele, a gente tenta classificar esse tumor em estadiamento. Estadiamento é dizer, baseado no tamanho do tumor, se ele tem ou não o gânglio comprometido, se ele foi ou não para outros órgãos, a extensão da doença, porque esse estadiamento vai nos dizer qual é a chance dessa pessoa ser curada e qual é o melhor tratamento adequado para aquela situação. Então, quando eu tenho tumores muito pequenininhos, a gente habitualmente começa com cirurgia e depois a gente pensa nos outros tratamentos. Quando eu tenho tumores maiores, o risco de ter metástase é um pouco maior. E aí a gente começa com tratamentos para reduzir esse risco e para diminuir o tumor, e num segundo momento a gente pensa em cirurgia e radioterapia. Então o estadiamento é fundamental. Até quando a gente vai comparar dois tipos de tratamento, eu tenho que colocar aquele grupo de pacientes do mesmo tamanho, porque vamos dizer que eu queira comparar um remédio com outro, mas eu pego de um lado só pacientes que têm tumor avançado e do outro só pacientes que têm tumor inicial. Aí talvez a minha pesquisa tenha viés. Então é bem interessante que a gente saiba qual é o estadiamento e, baseado nisso, a gente diz qual é a chance de cura e qual é o melhor tratamento. Tem uma outra coisa que você me perguntou que eu não respondi ainda sobre os fatores de risco. E fatores de risco para câncer de mama são bastante complicados, porque o câncer de mama ele é multifatorial. Quando a gente diz multifatorial, quer dizer o quê? Eu tenho vários fatores que causam câncer de mama. Quando eu penso, por exemplo, em câncer do colo do útero, a gente sabe que 95%, 98% das mulheres que têm câncer do colo do útero tiveram HPV. Então esse é o maior fator de risco. Já a mama, eu tenho vários fatores. Vamos citar alguns deles, né? O primeiro deles é ser mulher. Então, as mulheres, infelizmente, e é um fator não modificável, as mulheres têm cerca de 100 vezes mais do que o homem um risco de ter câncer de mama. Então, para cada 100 casos de câncer de mama em mulher, a gente vai ter um do homem. Verdade. Além disso, a gente tem outros fatores, como obesidade, aquelas pessoas sedentárias que não fazem exercício físico, as mulheres que fazem uso de hormônio por tempo prolongado, e isso até pílula ou mesmo reposição hormonal. Então, é uma situação multifatorial. Outras coisas que são importantes é se aquela pessoa fez uma biópsia anterior por algum motivo e recebeu o diagnóstico de atipia. Essa pessoa é considerada alto risco para desenvolver câncer de mama. E a gente tem os fatores familiares. Então, se a mãe teve câncer, se a irmã teve câncer, se a avó teve câncer. E quanto mais próximo esse parente teve câncer e esse parente, se ele tiver a doença antes da menopausa, o risco para aquela pessoa é maior. Então, a gente tem algumas alterações em genes, que a gente chama de mutação, que aumentam muito o risco de câncer de mama, mas ainda bem que essa situação ela é bastante rara. A gente tem 90% dos casos de câncer esporádicos, que a gente diz, ou seja, a pessoa nunca teve, nenhum parente que teve ela desenvolveu câncer de mama, e 10% mais ou menos eu tenho um histórico bastante importante para câncer de mama. Você falou uma coisa importante, porque o câncer de mama ele não é preventivo, né? A gente não tem prevenção. É realmente o diagnóstico precoce. Porque muitas pessoas falam, mas eu faço atividade física, eu como direitinho, eu tenho uma boa alimentação, tenho uma qualidade de vida. E eu, mesmo assim, eu fui detectada com um câncer de mama, né? Então, o que a gente entende aqui é que é importante se cuidar e fazer o diagnóstico precoce mesmo, ter o diagnóstico precoce. Perfeito. Certo? Agora, quem faz atividade física, quem come com menos gordura, menos açúcar, tem menos risco. Sim. Não quer dizer, como ele é multifatorial, então se a pessoa tem tudo isso e ainda tem outros riscos associados, pode desenvolver.
mas o risco, se a gente for somar na população, mesmo. para quem trabalha sem muito estresse, super fácil isso, né? Tem filhos mais precocemente, amamenta, tem uma atividade física regular e hoje o recomendado é pelo menos 150 minutos por semana de atividade física, sendo 2 vezes por semana fortalecimento. Então, esse é o recomendado. Quem come direitinho tem um risco menor, mas não quer dizer que está livre de ter a doença. Exatamente. Tá? Então, isso é muito importante a gente dizer. E nós sabemos que são vários os subtipos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? Quais são eles, para que eles conheçam um pouquinho mais também? Perfeito. Quando a gente fala em câncer de mama, a gente quer dizer que é um nódulo maligno da mama. Então, isso é uma confusão muito comum da pessoa dizer, mas o seu câncer ele é maligno ou ele é benigno? Não existe. Todo câncer, ele é maligno. O que a gente tem são nódulos benignos, que, aliás, são os mais frequentes na mama. A gente tem muito mais nódulo benigno do que maligno. Então, o mastologista, muitas vezes, vai tratar nódulos benignos e poucas vezes vai tratar o câncer. A partir do momento que eu tenho um nódulo maligno da mama, só essa informação hoje, ela é insuficiente para eu desenhar o meu tratamento. E até mesmo a gente dizer qual é o prognóstico. E quando a gente fala em prognóstico, quer dizer, olha, eu tive um câncer, o que vai acontecer comigo na maior parte das vezes? Qual que é o risco de eu ter essa doença curada? Qual é o risco de eu ter uma recidiva? Então a gente divide os tipos de câncer de mama hoje em 3 grandes grupos. A gente tem o grupo maior de câncer de mama e que a gente vai dar uma atenção especial hoje na nossa conversa, que são os cânceres que a gente chama de luminais. Esses cânceres de mama, eles têm receptores de hormônio positivos, de estrogênio e ou progesterona, e eles têm o HER2, que é um marcador do tumor, negativos. Esses tumores, eles habitualmente são tratados com cirurgia, em algumas situações quimioterapia, em outras situações radioterapia e, na maior parte das vezes, esses tumores vão receber um anti-hormônio, que no termo médico a gente chama de hormonioterapia, mas que na verdade é um bloqueador de hormônio. Esse subtipo, que a gente chama de luminal, a gente tem mais ou menos 70% dos casos de câncer, 65%, 70%. É a maioria absoluta. A gente tem 2 outros grupos específicos, que são o HER2 positivo, quando eu tenho essa expressão do HER positivo, e que no passado era um tumor o pior deles, mas que há algum tempo a gente já descobriu um medicamento ou alguns medicamentos muito eficazes para combater essa doença, fazendo que o comportamento dessa doença tenha mudado bastante e hoje ele é possível de cura, sem dúvida, na maior parte das vezes. E o terceiro grupo, que ainda é a nossa pedrinha no sapato, que é o subgrupo do triplo negativo. Esses tumores, eles não têm receptor de estrogênio, não têm receptor de progesterona e não têm o HER2, por isso que o médico chama de triplo negativo. Esse tipo de tumor, ele é mais agressivo e muitas pesquisas estão vindo para a gente conseguir a cura desse tipo de doença. Para citar uma das coisas que a gente tem hoje em pesquisa e que estão bem avançadas, a gente tem a imunoterapia. Então, lá no Pérola mesmo, a gente tem alguns protocolos de pesquisa que tratam com imunoterapia para esse tipo específico de tumor. Mas aqui, hoje, a gente vai falar mais do subgrupo luminal, né? Que é o grupo, vamos dizer, mais frequente e mais importante. E as meninas que estão aqui, elas foram detectadas como luminal, certo? E aí a gente queria saber um pouquinho também como foi para vocês chegarem na pesquisa clínica, né? Como vocês chegaram até... Acho que a Vanusa acabou falando que conheceu o Dr. Matar através da sua médica, né? Isso. E você, Miriam? Então, eu fiz a cirurgia em janeiro e quando foi em dezembro, eu recebi uma ligação
Aliás, eu não tinha feito a cirurgia ainda, eu ia fazer em janeiro e eu recebi uma ligação da pesquisa, né? E aí eu fui lá conversar, eles foram me explicar como que funcionava, né? Fui com meu esposo e me explicaram sobre o termo, né? Que tem um termo para você dar o consentimento e poder participar da pesquisa, né? E quando a gente é diagnosticada com uma situação dessa, você vai procurar recursos, né? Então, para mim era uma luz no final do túnel. E eu falei assim, não, eu quero participar sim, meu esposo aprovou também. E aí eu entrei para a pesquisa e comecei a fazer o tratamento com abemaciclib, né? Por 2 anos. E agora eu faço acompanhamento, né? A cada 6 meses com a pesquisa. Foi assim. Então, Doutor, acho que eu queria dizer assim, a pesquisa, né, hoje ainda, ela é um pouquinho, as pessoas têm um pouquinho de preconceito, né? Então, lá no Pérola, a gente tem um centro de pesquisa bem montado e, além da gente ser referenciado, então outros colegas às vezes encaminham para pesquisas específicas, a gente tem também essa procura ativa. Então a gente tem algumas pessoas que estão procurando, olha, está tendo uma pesquisa específica disso, então a gente procura essa pessoa, apresenta a pesquisa para ela e aí a gente consegue ver se essa pessoa quer entrar ou não na pesquisa, tá? Fala um pouquinho para a gente, né, a importância de se fazer essa pesquisa clínica, né? Por que que é necessário e justamente nesse câncer luminal hoje, por conta até do nosso tema, da gente ver as novas perspectivas, o que essa pesquisa está trazendo de novidade e o que é essa pesquisa? Porque muitas pessoas às vezes não entendem muito bem o que é passar por uma pesquisa clínica, tem aquela sensação de que, será que eu vou ser cobaia de alguma coisa? Explica um pouquinho para todo mundo entender o que é esse cobaia que não é, né? Que você estava até me explicando agora pouco, né? Conta um pouquinho para a gente. Então, a primeira coisa é assim, para a gente, a medicina e a ciência, ela só evolui com pesquisa. E quando a gente vai fazer alguma pesquisa, normalmente a gente vai pesquisar numa área em que o tratamento que eu tenho, ele não é 100%. Porque, obviamente, se eu tiver um tratamento que funcione em 100% das pessoas, eu não preciso de mais nada. Então, se eu tenho uma infecção que um remédio cura aquela infecção, para que a gente vai pesquisar alguma coisa melhor? A não ser que aquele remédio dê, por exemplo, efeito colateral. Então, talvez aí uma opção é procurar um outro remédio que dê um efeito colateral menor. Então, a gente chama isso de necessidade não atendida. Então, quando eu tenho uma doença ou qualquer situação em que eu não consigo curar em 100% das vezes, o ideal é que a gente faça uma pesquisa, que a gente propõe algum tratamento alternativo. E quando a gente faz pesquisa, a gente tem uma regulação muito importante da pesquisa. As pesquisas normalmente, Clarice, começam em células, que a gente chama in vitro. Então eu pego uma molécula que foi descoberta e vou testar em células primeiro. Depois disso a gente passa para animais. Então a gente faz testes em animais que normalmente são ratinhos, para a gente avaliar o perfil de segurança daquela molécula, que nem é chamada de droga ainda, para ver se aquilo vai para frente. A partir do momento que essa segurança foi passada, então ninguém faz pesquisa em humanos sem fazer essa pesquisa antes em animais e in vitro. A partir desse momento, a gente propõe a primeira pesquisa em humanos. E isso se chama de fase 1. Então a gente tem o primeiro teste em humanos, é chamado de fase 1. Habitualmente a gente testa em pessoas sadias, e aí a gente tem 2 diferenças, a pesquisa em oncologia ou a pesquisa em geral, como vacina, por exemplo. Em vacina a gente faz em indivíduos saudáveis. Em oncologia, a gente pega pessoas que se esgotou todo o tratamento para aquela doença e a gente não tem mais nenhuma opção, e aí a gente faz essa pesquisa de fase 1. Nessa fase, a gente recruta pouca gente. Dependendo da pesquisa, 30, 40, até 50 pessoas. E o que a gente quer ver é determinar qual é a dose correta do medicamento e, obviamente, saber se tem algum efeito mais grave naquela pessoa. Se tudo isso deu certo, a gente propõe o estudo de fase 2.
em que a gente pega mais pessoas, convida mais pessoas para a pesquisa, e aí a gente começa a testar a eficácia do remédio, ou seja, saber se aquele medicamento ele funciona, e habitualmente a gente usa um braço comparador. Então um grupo de pacientes recebe o tratamento que a gente considera padrão, o outro grupo de pacientes recebe o tratamento padrão e mais um remédio. Então a pessoa em oncologia nunca vai deixar de ser tratado. Ou eu comparo 2 grupos, esse remédio versus o remédio da pesquisa. Mas todo mundo está recebendo algum tratamento, porque em oncologia a gente não pode deixar de receber. Passado essa fase e dado certo, a gente passa para a fase 3, que é a fase mais importante de uma pesquisa. Hoje está um pouco mais fácil da gente dizer, porque a gente teve as pesquisas com vacina. Então, a partir do momento que o fase 3 dá certo, aí o laboratório que fabricou o remédio mostra esses dados todos do fase 1, do fase 2 e do fase 3 para as agências reguladoras, e aqui no Brasil é a Anvisa. A Anvisa avalia os dados brutos, que a gente chama, ele não avalia só o resultado final, e dá ou não a aprovação para ser usado aquele remédio para aquela indicação específica. Então a pesquisa ela é uma coisa bastante lenta. É lógico que a gente tenta acelerar muito, mas ela tem que seguir esses critérios todos para chegar na conclusão final. Se eu tenho um estudo fase 3 que me mostra que tal remédio é superior à terapia padrão, habitualmente a Anvisa aprova aquela medicação para uso na rotina. E aqui no Brasil, como essas pacientes chegam para essa pesquisa, né? Qual é o critério que é utilizado para isso e a informação que é dada para que elas possam receber e estarem participando dessa pesquisa? Então isso é importante, né? Você falou da cobaia. Então quando a gente fala em pesquisa, às vezes a pessoa se sente uma cobaia, mas não é isso. Por quê? Uma cobaia é aquele ratinho. Eu não perguntei para ele se ele quer tomar ou não um remédio. Obviamente, a gente tem uma regulação para isso, mas a gente vai fazer a pesquisa sem o consentimento da cobaia. A cobaia não tem condição de decidir se quer ou não participar da pesquisa. Quando a gente faz pesquisa em seres humanos, que a gente chama de pesquisa clínica, a gente tem uma regulação muito rígida, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. O Brasil é até bastante rígido para isso. E essa pessoa vai assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, né? Esse é um termo em que vai estar escrito qual é o propósito da pesquisa, o que vai acontecer com essa pessoa durante a pesquisa e todos os procedimentos que a gente vai fazer com os potenciais riscos e potenciais benefícios. E aí eu acho que é importante a gente agora perguntar, né, tanto para a Vanúzia quanto para a Miriam, como é que foi elas passarem por esse processo. Como é que foi, assim, o termo de consentimento é uma coisa bastante extensa, então vamos saber como é que foi, né? Como é que vocês viram isso? Pode falar. Vamos lá, então, Vanúzia. como o doutor falou, né? A gente chega na pesquisa, aí tem toda uma equipe para te amparar, é uma coisa bem, bem bacana, porque quando a gente tem um câncer, a gente fica muito assustada, não sabe aquela questão de, no meu caso, como já foi um tumor mais avançado, e você fica muito inseguro. E quando a minha médica lá atrás me falou da pesquisa, eu já topei de cara conhecer, né? Falei, acho que é importante, se é uma chance maior de cura para o meu caso, eu acho que é super importante eu participar. Aí eu cheguei na pesquisa, o primeiro contato foi com o pessoal lá com as meninas, aí foi com o doutor André, na época, o primeiro contato, e ele me explicou tudo, como que ia ser o tratamento. Eu vi esse termo, eu li, é bastante complexo, tem bastante coisa, mas é fácil de entender, não é aqueles contratos de que você lê e não entende, né? É bem esclarecedor, eu li tudo, eu perguntei bastante, tirei todas as minhas dúvidas, e eu me senti segura, eu me senti assim,
amparada, porque eu achava que para mim era uma chance maior de cura. Então, desde o início, eu achei importante participar e eu tive todo o amparo, qualquer dúvida que eu tinha um WhatsApp, eu tenho o WhatsApp das meninas, aí eu ligo, pergunto, se eu tenho alguma dúvida, eu vou na pesquisa, eles me atendem. Então, é importantíssimo, eu acho que toda essa parte de você conhecer e ser amparada por eles é válido porque a gente se sente segura. Eu digo mesmo, né, que foi assim, eu fui bem amparada lá, muito bem recebida, as meninas são muito amorosas e é o que ela disse, quando a gente tem um diagnóstico desse, a gente fica realmente muito assustada, né, e você já pensa, meu Deus, vou morrer, né, você não pensa assim, será que vai ter alguma chance, será que vai dar certo o medicamento que eu já estou tomando, ou a quimioterapia, a rádio, como eu fiz, né, eu fiz 8 químios e 25 rádios, e aí depois veio a oportunidade de participar da pesquisa. E aí eu falei para meu esposo, não, eu quero participar, a gente lê o termo, realmente são muitas páginas, mas foi tirado todas as dúvidas, né? Porque a gente tem essa oportunidade nessa primeira entrevista. E assim, todo sintoma que eu tinha diferente, eu ligava, elas entravam em contato, era uma coisa assim bem próxima, né? Independente de eu ligar ou falar ou como eu estava me sentindo, elas sempre acompanhavam de perto. Se eu tinha algum evento assim diferente, elas falavam, vem para a pesquisa, vem para o hospital, né? Então foi bem legal e bem seguro, né? Então me fez assim ficar super à vontade para participar. Eu queria comentar duas coisas. A primeira que é o seguinte, a regulação brasileira ela é bastante rígida, né? E para vocês terem uma ideia, fora do Brasil, em alguns países, a gente consegue aprovar uma pesquisa muito rápido, né? Então eu estava comentando que na Holanda a gente consegue, às vezes, aprovar uma pesquisa em 15 dias. No Brasil, o tempo antigamente era muito longo, a gente chegou a demorar mais de 2, 3 anos para aprovar uma pesquisa, o que não faz sentido nenhum. E hoje, os nossos mecanismos estão muito mais rápidos. Então, a gente tem conseguido aprovar uma pesquisa em 6 meses, já conseguimos aprovar até em menos tempo que isso, passando por todos os critérios necessários para que essa pesquisa seja ética. O termo de consentimento é o principal na pesquisa, então ele precisa ser extenso, porque a Conep e a Anvisa exigem que a gente tenha uma informação adequada para o paciente, mas ao mesmo tempo ele tem que ser numa linguagem fácil para o paciente entender. Isso. E é exatamente isso que elas falaram. Apesar de ser extenso, ele está não em termos médicos, ele está em termos muito claros do que vai acontecer, do que vai ser feito, de toda a situação que vai acontecer. Uma outra coisa muito importante que elas comentaram também é em relação à equipe. A gente não faz pesquisa sozinho, então a gente tem que ter uma equipe, né, que são as coordenadoras de pesquisa, que são as enfermeiras. No caso de medicações injetáveis, a gente precisa de um enfermeiro específico para injetar a medicação, o pessoal da coleta de sangue, do eletro, enfim, a gente tem uma equipe inteira voltada para isso, porque senão é impossível a gente fazer uma pesquisa de uma maneira ética e segura para o paciente. O que eu queria também comentar, e gostaria que você explicasse um pouquinho, é como acontece a questão da divisão de grupos para pesquisa, né? Porque a gente tem aquele grupo controle e o grupo que recebe o medicamento, e mais no caso, a gente estava falando do medicamento específico que a gente está aplicando para o luminal. Então, assim, como divide esses grupos e a paciente, como ela é atendida perante esses controles? A gente tem vários tipos de estudos. Então, quem define como é que vai ser o estudo é a indústria ou o investigador principal, que muitas vezes nem é brasileiro, né? No caso dessa pesquisa especificamente, é um investigador fora do Brasil. Então, isso é o primeiro ponto. Não é todo mundo que pode participar de uma pesquisa. A pesquisa, ela determina, olha, eu quero estudar o câncer de mama nessa situação, estadiamento tal, que fez desse jeito o tratamento. Então, há um racional para isso e a gente vai estudar exatamente isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que tem pesquisas que vão comparar medicamentos. Então, eu quero comparar esse medicamento versus o outro. E aí, muitas vezes, eles podem ser
abertos, ou seja, eu sei quem está tomando e quem não está tomando, ou podem ser fechados. O investigador não sabe, ninguém sabe quem está tomando cada droga. E eles podem ser também adicionados a tratamento. Essa pesquisa que elas participaram, a gente fazia o tratamento padrão, que era a hormonioterapia, associado ou não a um remédio, só que era aberto. Eu sabia quem estava tomando o remédio, sabia quem não estava tomando o remédio. Tá? Então, muitas vezes a gente sabe, muitas vezes a gente não sabe. Isso é determinado pela pesquisa mesmo, porque tem alguns estudos que é melhor eu não saber, outros estudos isso não faz diferença. Quando eu não sei, normalmente eu tenho que dar um comprimido de placebo, e aí isso pode me atrapalhar um pouquinho do ponto de vista ético. Então, depende um pouquinho. Esse estudo específico era um estudo que é um complemento. Então, além do tratamento normal, recebe-se um remédio a mais ou não. Isso por quê? Porque a gente viu que os tumores luminais e que têm esse comportamento um pouco mais agressivo, ou seja, eles são maiores, eles têm ou um tamanho muito grande, ou uma proliferação muito grande, ou eles tiveram muitos gânglios comprometidos depois da cirurgia, esse tipo de tumor tem uma chance alta de no futuro a doença voltar, tanto na mama quanto também em outros locais. E aí que a gente chama de necessidade não atendida. Olha, se eu tenho o tratamento e o tratamento ele não é 100% para as pessoas, está aí um motivo para a gente pesquisar. E com este remédio especificamente, a gente conseguiu reduzir a chance da doença voltar. Então, essa pesquisa conseguiu chegar a essa conclusão. Isso é muito bom, tanto que fora do Brasil e até no Brasil, foi aprovado já o uso do medicamento para essa situação. Isso ainda não está no rol da ANS como prevenção, mas a gente tem outras situações que a gente vai comentar mais para frente um pouquinho. E o abemaciclib, como foi para vocês receberem e o que vocês sentiram de diferença? Teve alguma diferença depois de ter tomado o medicamento? Conta um pouquinho para a gente também, para a gente saber sobre esse tratamento que vocês fizeram durante a pesquisa. De efeito colateral, né? É importante. No início, como o doutor falou, né, eu já fazia o tratamento padrão e quando eu comecei lá naquele contrato que a gente recebe, é o contrato, né? Que a gente recebe, já explica alguns possíveis efeitos colaterais. E lógico, você lê ali, você fica até um pouco assustado. Nossa, vai ter muita coisa, né? Mas no meu caso foi bem tranquilo. Eu tive alguns períodos, assim, alguns episódios de diarreia, mas não era muito frequente. E tinha um medicamento que controlava a diarreia, se eu tinha algum desconforto. E eu tive alguns episódios também de ficar mais anêmica, né? Mas as duas coisas que eu tive mais frequente foi isso. Eu não tive muito efeito, porque cada paciente reage de um jeito. E no meu caso, eu achei que foi bem tranquilo. Eu tinha um relatório que eu tinha que... um diáriozinho, que eu anotava tudo lá, tudo que eu sentia, tudo que estava acontecendo. E até quando eu levava, eu falava, olha, eu até me sentia assim, não tive muita diarreia, tá tudo certo, porque era uma das coisas que comentava bastante lá no contrato, né, que podia ter diarreia e algumas outras coisas. Então, no meu caso, eu tive poucos efeitos, eu não tive muitos, assim, desconfortos. Tinha alguns episódios, tomava um medicamento para controlar e tinha questão que, às vezes, eu ficava mais anêmica e eu tomava algum outro medicamento também que controlava. Então, para mim, eu achei que foi tranquilo, não tive tantos desconfortos. Quanto tempo faz que você participou da pesquisa? Eu comecei o tratamento em março de 2018, tomei durante 2 anos, então já tem 2 anos que eu parei de tomar, só estou em acompanhamento agora pela pesquisa. Quanto tempo durou a pesquisa? 2 anos. 2 anos? 2 anos. A pesquisa... O medicamento. A pesquisa ela é a longo prazo, tá? Então, para vocês terem uma ideia, elas vão ser acompanhadas durante 10 anos. Olha só. Mas o tratamento com o remédio era durante 2 anos. Isso. E a partir de então elas passam por um período que a gente chama de follow-up ou segmento,
que a gente tem consultas ainda, mas bem mais tranquilas, né? Tranquilas, sim. E que a gente vai saber se elas têm alguma queixa, se apareceu alguma coisa. Mas entenda que a pesquisa é uma coisa a longo prazo. Então, você imagina, ela já porque tem que ter um acompanhamento, né, do medicamento. Exatamente. E você, Miriam? Eu também tive poucos eventos assim de problemas. Foi realmente a diarreia, que é bem comentada lá, né, que é uma das situações. E também tomei sulfato ferroso, né, por causa de anemia. Foi só isso, as duas coisas que eu senti, né? Foi muito tranquilo, né? Tinha também meu diáriozinho, onde a gente tinha que anotar tudo, porque o médico, quando chega, ele pergunta tudo. Então, muitas coisas a gente não lembra, né? Então, a gente anotava diariamente, certinho, né? Não podia esquecer de tomar uma medicação. E foi muito tranquilo. Eu fiquei bem tranquila. Eu acho que é importante a gente dizer que toda vez que a gente quer utilizar um remédio novo, ou mesmo adicionar uma terapia, todos os remédios têm efeitos colaterais. E, obviamente, os efeitos colaterais, eles têm, assim, o risco e os efeitos colaterais têm que ser menores do que o benefício que a gente tem. Porque se eu tenho um remédio que tem muito efeito colateral, dificilmente esse remédio vai conseguir ir para frente. E a orientação para o paciente, principalmente para o paciente de pesquisa, ele é fundamental. Então a gente tem que estar disponível, como elas mesmas já disseram, né? A gente tem uma equipe, mandei o WhatsApp, aconteceu isso, eu preciso ir lá, eu não preciso, olha, o que eu faço com isso? Comecei a ter muita diarreia, suspende o remédio, volta, melhora a dieta, enfim. A gente tem uma série de orientações que a gente vai passando com o tempo, né? E tem que estar disponível. A mesma coisa nos tratamentos que a gente faz habitualmente. A gente tem que ter nenhum remédio é isento de efeitos colaterais. E isso é bastante importante. Eu queria comentar que esse remédio, ele faz parte de uma classe de remédios que a gente chama de inibidores da ciclina. E essa pesquisa específica foi feita numa situação em que a pessoa não tem metástase, como prevenção de metástase. Metástase é quando a doença sai do órgão primário, mama, por exemplo, nesse caso, e vai para o pulmão, para o fígado ou para outras regiões. Esses remédios, essa classe de remédios, não é só o abemaciclib, mas a gente tem o ribociclib e o palbociclib, eles já estão aprovados para doença metastática, já estão no rol da ANS desde março, e eles são utilizados quando a doença, infelizmente, foi para outros órgãos. É essa doença luminal e elas foram para outros órgãos. Então, nessa situação, a gente já tem uma aprovação da ANS para tratar, né? Então, está tendo muita discussão no Congresso se os planos de saúde devem ou não cobrir medicamentos orais. E hoje, os medicamentos orais são muito mais inovadores, estão muito mais em voga do que os medicamentos endovenosos, né? Então, a gente acredita que esse é o caminho. Daqui a pouco, se Deus quiser, não teremos mais medicamentos injetáveis. Todos eles serão orais. Então, essa discussão que está tendo no Congresso é muito importante. E os pacientes, né, os médicos, até a indústria farmacêutica, tem que fazer pressão para que isso se torne uma realidade, que a gente consiga a aprovação dessas drogas orais, porque são drogas contra o câncer, com uma diferença, e uma diferença melhor, que elas são via oral. Queria perguntar, quanto tempo faz que você tomou medicamento, Miriam? Tem 2 anos. Eu comecei em 2018, em janeiro, né? E terminei as duas em mesma... Foi 2 anos. Foi por 2 anos que eu tomei. E vocês sentiram alguma melhora no seu corpo, em alguma diferença de melhora de ânimo, de tratamento? Como vocês se sentiram depois desse tratamento? Eu me senti melhor, assim, porque mexe também muito com o psicológico da gente, né? Então, aí eu acho que melhorou bastante, né? Porque no começo eu fazia acompanhamento com psicólogo, fiz tratamento com psiquiatra, porque foi necessário, né? Porque eu ficava muito nervosa, né? Ficava muito irritada. Então, meu esposo falou que eu não estava mais me aguentando. Até te perguntar como foi a questão da família perto de todo esse processo, eu tinha episódios, assim, de nervoso. E aí ele sentava, conversava comigo e falou assim, não, vou te levar no médico porque não tá dando mais para te aguentar. Mas passou, graças a Deus
Deus passou e eu também fui fazendo a terapia, eu participei de algumas oficinas dentro do próprio Pérola, né? Eles têm oficinas, né? Fiz dança do ventre lá, então eu tinha contato com outras pacientes, então uma ajudava a outra, né? Então foi bem legal, me ajudou bastante. Eu queria comentar também que assim, o tratamento do câncer de mama ele é multidisciplinar. Assim como a gente tem vários tratamentos, não é um tratamento único, então a gente tem a cirurgia, a gente tem a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, eventualmente imunoterapia, terapia-alvo. A gente tem também uma avaliação 360 do paciente. Então, não adianta só o médico tratar o paciente. A gente precisa de apoio psicológico, a gente precisa de apoio da família, a gente precisa, às vezes, de apoio de outros pacientes. Isso é fundamental. Então, a gente tenta, no Pérola e nos outros serviços que eu trabalho, sempre tratar de uma maneira multidisciplinar e não especificamente em cima do médico, ou em cima do enfermeiro, ou em cima do psicólogo. Porque a melhora do paciente depende de tudo isso, né? Então, depende dessa força que todo mundo vai te dar, né? E o parceiro é uma pessoa fundamental. E até entrando nessa situação, a gente sabe que muitas mulheres acabam se separando durante o tratamento porque o parceiro não consegue ajudar e, na verdade, atrapalha. Então, a gente vê muito. Esse processo que é bem longo, né? É muito difícil, é um processo muito difícil. Conheci bastante amigas que se separaram nesse período, porque a gente vai conhecendo, né, no hospital, na quimioterapia, então a gente acaba conhecendo várias pessoas e aí tem lá, olha, me separei, marido me trocou por outra, são assim, casos, né, meu marido está comigo. Eu também. É um apoio muito grande, assim, é super importante esse apoio do marido, da família, do hospital, né, é uma rede de apoio mesmo. Ajuda até o engajamento do próprio tratamento, né, quando está ao seu lado a família, né, é importante que a família participe das reuniões, participe do atendimento, filhos, vá junto ao médico, os filhos. Tem que estar engajado naquilo, porque se você não tem aquele apoio e você fica sozinha, você, né, é aquele medo, aquela coisa do início. Com o tempo você deixa de ter o medo, você vai se sentindo mais segura, né? O abemaciclib, no meu caso, assim, me deu uma segurança, porque eu pensava, eu tenho mais algo a mais. Algo a mais me protegendo, né? Então, além da cirurgia, da químio, da rádio, eu sentia assim, ajudou muito no meu psicológico, porque eu pensava, ó, eu tenho mais, embora fosse pesquisa ainda, mas eu sabia que já era uma coisa que, né, eles não estão me fazendo de cobaia, como o doutor falou, já tem alguma coisa ali por trás para eu estar fazendo essa pesquisa. Então eu me sentia assim segura. Para mim era segurança a palavra-chave, né? E eu queria comentar uma coisa bastante interessante em oncologia, que é o seguinte: quando a gente participa de pesquisa clínica, mesmo que você caia no grupo considerado controle, né? Sim. E vamos dizer que a pesquisa tenha dado certo como essa deu, né? Mas aquela pessoa caiu no grupo controle. Fala, ai meu Deus, eu não tomei o remédio, né? Se a gente comparar aquela pessoa com a população em geral, a sobrevida, a chance dela estar viva, é maior do que a população em geral. Isso porque o cuidado que se tem durante a pesquisa é completamente diferente do cuidado, por melhor que seja. Você pode ter o seu médico particular, mas é impossível que o médico particular faça o que a pesquisa faz. Exatamente. De controle, de conversa, de efeitos colaterais que eventualmente você tenha, dessa preocupação se você está tomando o remédio. Para a gente ter uma ideia, na pesquisa, Clarice, elas levavam os remedinhos para casa e depois a gente contava os comprimidos. Então, fala assim, olha, Vanúzia, você esqueceu aqui no dia. Ai, meu Deus, esqueci mesmo um comprimido. Então, isso a gente não faz na rotina. Nem o médico. O médico vai te dar o comprimido, você vai receber em casa. Ninguém vai dizer, se você parou de tomar,
Lá não. Exatamente. Se você não tomar, Era a feito gente o controle. vai dar bronca em você que você não tomou. Não tomou. Uma outra coisa que é muito importante, a gente estimula mudança de hábito de vida. Sim. Precisa emagrecer, precisa comer direito, precisa fazer exercício, precisa melhorar a sua qualidade do sono, o seu relacionamento com as pessoas. E tudo isso a gente vai fazendo durante a pesquisa, não tem jeito. Uma consulta de rotina, às vezes demora 20, 30 minutos. Sim. Verdade. Consulta da pesquisa, pode esquecer. Exato. A primeira, então, As primeiras são bem Eram longas. bem meu demoradas. Deus, a gente fica, às vezes eu fico mais de 1 hora com a pessoa. Porque eu preciso saber tudo para saber se tem alguma coisa naquela pessoa que aumente o risco dela para a pesquisa e que, nessa maneira, a gente prefere não convidá-la para a pesquisa. Exato. Eu costumo dizer que pesquisa não é para quem quer, é para quem pode. Ou seja, tem que estar Exato. exatamente estável de todas as suas funções e tem que se encaixar naquele protocolo de pesquisa. Tá? Então isso é muito importante. Aí E o que que a entra a gente- questão, desculpa. Aí que entra a questão de segurança que eu falei, né? Que para mim foi fundamental na minha psicológica essa segurança que eu tinha, né? De saber que eu estava sendo bem amparada, bem acompanhada. Eu já tinha um tratamento anterior e ali eu tinha toda a pesquisa me cuidando de mim, né? Então essa segurança acho que é fundamental para o paciente. A gente se sente mais tranquila Amparada, para né? seguir a vida, né? Porque a gente ouve a sobrevida, o paciente de câncer tem sobrevida, né? Essa coisa assim de sobrevida eu não aceitava. Eu falei, não, eu vou viver minha vida, né? Então eu faço atividade física, eu faço yoga, eu passeio com meus filhos, eu vivo minha vida, eu não deixo essa questão. Então essa segurança que é importante, né? Então a pesquisa eu me sinto segura com o remédio. Se precisar tomar, tomo de novo. Tomara que não precise, Deus livre. Em relação a isso que você falou, né, dessa segurança, tudo isso o Comitê de Ética avalia, então a gente tem toda uma regulação para pesquisa e a nossa intenção com essa conversa é desmistificar um pouco a pesquisa. Sim. Então hoje a gente tem divulgação das principais pesquisas nas redes sociais, a gente tem as ONGs, e se alguém tiver mais interesse ainda, a gente tem um site americano que se chama clinicaltrials.gov, que tem todas as pesquisas, tudo quanto é pesquisa do mundo tem lá. Então se você quiser saber, eu tenho um tumor cerebral nessa situação, será que tem algum lugar recrutando no mundo? Você joga lá, vai aparecer os centros que estão recrutando, com e-mail, telefone, e a pessoa consegue eventualmente participar de uma pesquisa. Interessante. Porque isso é super importante a gente passar para o público que está nos assistindo o quanto é eficiente, né, participar de uma pesquisa, que foi o que nós trouxemos aqui, e as facilidades, né? Como a gente pode chegar nessa pesquisa através de um site, do site que o doutor falou, ou através das instituições, ou mesmo através dos hospitais, que eles devem estar com os próprios profissionais e os médicos estão sabendo que isso está acontecendo para poder indicar a paciente. Então é muito importante, né, que nós tenhamos essa informação a público e que você, paciente, também tenha cuidado de se preocupar com você, né, porque eu estou vendo que as meninas foram bem atenciosas, assim. Eu acho que é importante a gente buscar o parceiro, engajar a família, engajar os amigos. A gente não precisa ficar reclusa por conta da doença, né? Isso que é importante passar, que acho que isso vocês passaram para elas muito bem. E eu queria que vocês aproveitassem, a gente está quase encerrando, mas é importante que vocês passem essa energia. Contam então para nós, assim, o que vocês passaram, não só pela pesquisa, mas como paciente, né? Como paciente de câncer de mama, o que você gostaria que as pessoas, que você pudesse deixar para essas pessoas que estão nos assistindo? Pode ser? Pode ser, Miriam. A família é importante, né? A família apoiar a paciente, ajudar, compreender, né?
No meu caso, minha filha amadureceu muito hoje, ela tem 18 anos, mas ela cuidou de mim, né? Você imagina, uma pessoa passar creme em você, porque no começo eu não conseguia me olhar, né? Mas a família é muito importante, os amigos, né? E você acreditar também, né? Acho que a fé também é necessária, porque senão você desiste, porque dá medo. Você pensa, hoje eu vou dormir e amanhã não vou estar acordada. Não, é acreditar mesmo, né? Então a pesquisa para mim foi muito bom, porque me deu esperança. Eu falei assim, não, vou ter sobrevida sim, eu vou ver minha filha se casar, se formar na faculdade, e a minha família foi muito acolhedora, os amigos, né, eu nunca pensei que eu fosse tão amada, na verdade, né, eu descobri com o câncer que eu era amada, né, muito amada, e eu não sabia o quanto, né, porque eu tive todo o apoio necessário, não só da minha família, dos amigos, mas a pesquisa, porque eu falo que é o hospital do amor. Porque você já chega ali e você se sente amada, amparada, porque você chega ali de uma situação muito difícil, né? E eu passei por várias situações ali de ver pessoas, assim, quando eu ia fazer a quimioterapia, que ficavam, o paciente, meu Deus, eu não sei se eu vou sobreviver, e aí o meu esposo conversava, eu conversava, eu tô aqui também, olha, vai dar tudo certo, acredita, né? Você tá fazendo o tratamento, a medicação tá aí para te ajudar, né? E deu tudo certo, graças a Deus. Então é não desistir jamais, é acreditar que vai conseguir sim, vai dar tudo certo. E graças a Deus hoje eu tô bem. Que ótimo. E você, Vanusa? Eu, quando tive o diagnóstico, eu fiquei muito assustada, como todo mundo. Mas, assim, a primeira coisa que eu pensei, eu não deixei aquilo me derrubar. Eu falei, não, eu vou lutar e vou fazer o que tiver que ser feito. Então, eu procurei fazer desde o início tudo direitinho que os médicos mandavam. Então, eu fazia tudo direitinho no meu tratamento inicial, como eu fazia tudo direitinho na pesquisa. E eu tinha, assim, muita força de querer viver. Então, eu continuei minha vida como antes. Eu continuei fazendo atividade física. Eu ia no mercado de peruca, eu ia no mercado de lenço, eu ia na feira. Eu não deixei de viver. Eu continuei fazendo meu tratamento, mesmo careca, mesmo... Lógico, tinha dias que a gente fica mais debilitada, porque a quimio é pesada, assim. Mas eu coloquei na minha cabeça que minha vida continuava. Então, eu levava meus filhos na escola, eu dirigia, eu fazia tudo. Então, eu pus assim que eu estava viva, então, enquanto eu estivesse viva, eu ia viver, né? Eu não deixei aquilo, né? A doença me derrubar. E acho que isso ajuda muito, porque se você se entrega e você fala, vou morrer, você morre. Mas se você fala, vou viver... Então, lógico, tem casos e casos, assim, não estou romantizando nada, eu sei que, né? Mas, graças a Deus, no meu caso, deu certo, né? Então, eu sempre fui muito positiva, eu fazia tratamento lá, na época, na BP, eu ia fazer as químios lá, eu ia toda arrumada, toda bonita, o pessoal falava, é isso aí, tem que vir. Então, até minha sogra falava, mas você vai se maquiar para ir para o hospital? Eu falei, vou, tem que ir feia para quê, né? Eu tô viva. Eu falei, eu já tô careca, ainda eu vou com a cara, né, pálida. Então, assim, a gente tem que continuar vivendo, não desistir de viver. E quando aconteceu de tomar o medicamento da pesquisa, eu me senti, como eu falei antes, segura, porque era mais uma esperança, como a Miriam comentou, e de estar bem, né? Então, assim, eu levei meu tratamento... Todo mundo fala, até meus vizinhos lá do prédio falam, nossa, ninguém nem percebia que você estava doente, que você estava sempre arrumada, estava com a sua peruquinha. E é isso, eu acho que você tem que engajar a família. Eu conversei com meus filhos, e meus filhos vivem super bem, eles não ficaram com trauma de nada, a gente brincava com a minha careca, aquela coisa toda, sabe? Assim, a gente não deixou ser uma coisa traumatizante, a gente tentou levar isso assim bem leve, né? Dentro do possível, mas assim, vivendo. Então, acho que para quem estiver passando por isso, é não desistir, não ficar desanimada, com medo, e enfrentar tudo e fazer o tratamento direitinho. Acho que o principal é esse, ouvir os médicos, né? Obrigada. Perfeito. Eu queria aproveitar, e eu vou projetar ali na tela, é o seguinte, a gente tem uma consulta pública, como eu disse, esses medicamentos, eles estão já disponíveis para as pessoas que têm seguro-saúde, né? E está tendo uma consulta pública, que é essa número 77 de 2021, então a gente consegue entrar no site da Conitec, porque existe agora uma tendência em se colocar ele para o SUS. Porém, a Conitec deu essa recomendação
contrária, a princípio, que a gente, como médico, discorda formalmente. Então, eu queria convidar a todas as mulheres a entrarem lá e darem sua contribuição. Lá tem toda a explicação do que é o inibidor de ciclina, e isso é muito importante porque a sociedade precisa se pronunciar, né? Então, queria agradecer demais aqui a presença de vocês, né? A Clarícia vai encerrar, mas eu queria dizer que eu me sinto muito honrado por estar aqui, né? Nesse movimento. Esse congresso é sensacional, ele é muito importante para que a gente continue discutindo temas importantes para a sociedade. Verdade. E, de uma maneira geral, a gente falou de câncer de mama, mas todos os cânceres são importantes. É que o câncer de mama ele é o mais frequente entre as mulheres, por isso que a gente optou por falar de câncer de mama. Obrigada, doutor André. Foi muito bom estar com vocês aqui, Vanusa, Miriam, doutor Obrigada. André. Foi uma tarde excelente, de muitas informações, muito conhecimento. Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco, que puderam aproveitar desse momento com tanta informação sobre pesquisa, sobre o câncer de mama, que é o nosso mote, né, na UNACAM também. E agradecer a todos do TJCC, que esse projeto é maravilhoso, esse movimento realmente, como o doutor André falou, faz a diferença, sim, para muitas pacientes e para a população em geral. Conhecer, ter informação é muito importante. Então, eu queria agradecer a Lili por ter nos dado essa oportunidade de abrir esse painel, esse projeto aqui e falar sobre o nosso tratamento em pesquisa clínica. E a minha mensagem a todos vocês é, como nós sempre dizemos, o importante que quem procura acha e quem acha cura, né? É muito importante que vocês se sintam seguras, procurando, observando o seu corpo, se cuidando, porque existe cura no diagnóstico precoce. Eu queria agradecer a presença da Miriam, Obrigada. da Vanusa e do Dr. André Matar, que estiveram conosco nessa tarde para esclarecer melhor sobre as pesquisas clínicas. A Eli Lili por ter proporcionado esse espaço dentro do 8º movimento do TJCC, do Congresso, e a você que esteve conosco toda essa tarde. Quem procura, acha, e quem acha, cura. Procure se informar, procure se olhar e você pode encontrar o seu diagnóstico precoce, a sua cura. Estaremos em breve com você no chat para bater um papo e tirar as suas dúvidas. Boa tarde. Olá a todos, novamente, voltamos. Nós temos algumas perguntas de algumas pacientes ou pessoas que estiveram presentes no nosso painel. E eu queria agradecer a presença de vocês e as perguntas também, porque podem ser interessantes para todos. Então, doutor André, me perguntam aqui, a Dioneia Fátima pergunta, o câncer de mama pode ser hereditário? Essa é uma ótima pergunta, Clarisa. Então, a gente sabe que o câncer de mama, na maior parte das vezes, ele não é hereditário. Quando a gente fala hereditário, a gente quer dizer que aquela pessoa tem uma mutação ou uma alteração no DNA dela que está causando o câncer. Então, em 80% a 90% das vezes, o câncer de mama é chamado de esporádico, ou seja, a pessoa teve o câncer de mama, mas ela não tem essa predisposição genética. Ninguém na família dela teve, nunca ninguém viu uma situação como essa, ou ela teve uma avó que teve o câncer de mama, mas ela desenvolveu. E esses cânceres que a gente chama de hereditário ou genéticos, hoje a gente tem um teste para ser feito. Então a gente consegue, com o exame de sangue ou exame de saliva, descobrir se aquela pessoa tem essa predisposição genética. Então isso já avançou bastante. O problema é que esses testes ainda são bastante caros, principalmente porque
eles usam uma tecnologia muito avançada para testar, né, para saber. E eles demoram também. Então, um teste como esse demora assim, entre 4 e 6 semanas para sair o resultado. E eles custam em torno de R$ 1.500, R$ 1.800. E a maior parte dos planos de saúde cobrem o teste, mas a gente não tem esse teste disponível no SUS ainda. Então, a gente tem uma dificuldade bastante grande. Se a gente fosse pegar as pessoas que têm o câncer de mama e quisesse testar todo mundo, a maior parcela das pessoas que a gente teria que ir atrás mesmo, que a chance seria maior de ser genético, são naquelas pessoas mais jovens, então que tiveram o câncer de mama abaixo dos 50 anos, Verdade. naquelas mulheres que têm aquele tumor que a gente chama de triplo negativo, e aí até abaixo de 60 anos a gente testa, e obviamente naquelas pessoas que têm um histórico florido, que tem câncer, a mãe teve, a irmã teve, ou teve câncer de ovário também. Então, essas pessoas seriam as ideais para a gente testar, fazer o teste genético. Obrigada. Pessoal, queria aproveitar e lembrá-los que está tendo uma enquete no nosso painel, e essa enquete ela termina, para poder mostrar o resultado para vocês ainda, neste painel, encerra logo um pouquinho, vai encerrar antes de nós encerrarmos. Então, aproveitem para responder, que é importante para nós sabermos aí se você tem feito a sua mamografia. Vamos lá. A Marjorie, olá Marjorie, até a Marjorie foi aluna aqui da UNACAM, obrigada pela presença. Ela esteve conosco provavelmente no nosso curso quando você deu aula. Ela está perguntando que ela está fazendo um comentário que ela percebe que tem um aumento de diagnóstico em câncer de mama abaixo dos 50 anos. E qual seria a importância de baixar a faixa etária para o rastreamento? Esse grupo é bastante interessante isso, né? Porque no Brasil a gente tem uma curva de aparecimento do câncer diferente de países como os Estados Unidos ou mesmo Europa. Então a gente tem aqui cerca de 35% de todas as mulheres que tiveram câncer de mama tiveram abaixo dos 50 anos, o que não é uma realidade fora do Brasil. Então, a gente como sociedade médica, tanto a sociedade de radiologia, como a de ginecologia e a de mastologia, recomendam um rastreamento acima dos 40 anos, para a gente, inclusive, pegar essa faixa de pacientes que tem entre 40 e 50 anos. Isso ajuda bastante, porque a gente sabe que quando a gente faz a mamografia e diagnostica dele ser palpável, a chance de cura e os tratamentos são menos agressivos. Agora, o SUS recomenda a mamografia acima dos 50 anos apenas. E esse motivo é basicamente econômico, sabe? Porque acima dos 50 anos você vai pegar um maior número de pacientes e é mais fácil o exame, porque a mama é menos densa, ela tem menos tecido. Então, seria muito mais fácil da gente diagnosticar um câncer acima dos 50 anos, mas a gente não concorda como médico com a determinação do SUS de começar só aos 50 anos, porque a gente está perdendo, principalmente no Brasil, né, essa faixa de pacientes. Câncer de mama abaixo de 40, aí o risco é bem menor mesmo. Normalmente, abaixo de 40, são aquelas mulheres que têm já um antecedente familiar importante e que deveriam estar numa situação de alto risco que a gente vai seguir um pouco mais próximo, tá? Então isso é bastante interessante. Então, para finalizar, se puder fazer a mamografia acima dos 40 anos, a gente já tem estudo mostrando que é melhor e a gente reduz a mortalidade do câncer de mama. Verdade. Meninas, o que vocês, vamos aproveitar e falar um pouquinho com a Miriam e com a Vanusa, o que vocês acham de como a gente pode melhorar a adesão da população para realmente fazer e realizar a mamografia? Qual é a opinião de vocês, como pacientes ou como mulheres, né? Como a gente pode fazer com que elas percebam a importância de se fazer os exames anuais e se cuidar anualmente, né? Vamos falar, Miriam, poderia ser com você primeiro? Claro. Também é uma das perguntas que foram feitas no nosso painel.
o autoexame ele é muito importante. Então, você se conhecer o seu corpo é importante, né? Então, acho que você fazendo o autoexame já vai te dar um parâmetro de como está o seu corpo, né? Você tem que se conhecer. Isso ajuda muito, né? E procurar os médicos, né? Porque tem pessoas que não ligam muito para ir ao médico. Ah, estou bem, estou ótimo, não estou sentindo nada, né? Nem no meu caso, o meu câncer ele era profundo, né? Então eu não tinha nenhum sintoma. Se eu não procurasse ajuda, eu poderia hoje não estar viva, né? Porque tudo bem que teve no caminho teve um acidente, sim, mas eu procurava fazer meus exames bem antes, né? Bem antes dos 40 anos, porque eu tive eu sempre procurei fazer meus exames, ir ao médico, então eu já vim acompanhando já há muito tempo, né? Não só porque sempre falam, olha, a partir dos 40 é importante você fazer mamografia, fazer ultrassom, né, fazer todos os exames ginecológicos. E às vezes as mulheres, elas se, assim, dão uma parada, né, não pensam o quanto é importante isso. E falam, não estou sentindo nada, então não vou fazer agora. Mas o importante é já começar precoce, né? Porque se você começa antes, você vai conseguir isso mesmo. descobrir antes, não é verdade? Então, eu acho que o autoexame ajuda muito. O autoexame, o autocuidado, né? É importante. E você, Vanusa? Qual é a mensagem aí que você pode passar para as meninas? Concordo com a Miriam, né, que a gente precisa conhecer o corpo da gente, fazer o autoexame, se conhecer, porque no meu caso eu comecei a descobri porque eu sentia um desconforto, como eu comentei na entrevista, mas também assim, facilitar também, porque nem todo mundo tem convênio, nem todo mundo pode, o próprio SUS, né, como o doutor comentou, acima de 50 anos. Só que a gente percebe, como foi uma pergunta, que tem casos de pessoas mais novas, então, crescendo e aumentando. Então, assim, o próprio SUS facilitar, os hospitais, assim, a gente faz o Outubro Rosa, é aquele destaque lindo, maravilhoso, mas não é só em outubro que a gente fica doente, né? Exatamente. Então, acho que deveria se divulgar mais, né? O ano todo ter campanhas informativas na própria TV, porque nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem informação, tem pessoas humildes ali que não têm condições de fazer um exame. Então, assim, ter um envolvimento, um engajamento maior do próprio, né, do SUS, das pessoas e até da gente mesmo, né? Eu faço minha parte, porque eu sempre estou acompanhando, eu participo do nosso para ajudar também. Então, acho assim, que todo mundo deveria se cuidar, mas também do outro lado, não adianta a gente ir lá descobrir que tem um câncer e não conseguir fazer uma mamografia, não conseguir fazer um exame. Então, a dificuldade aí é complicada. Então, ter, assim, dois lados, né? Uma campanha maior e a gente também se cuidar. Obrigada. Doutor Matar. Clarice, eu queria comentar uma coisa sobre o autoexame, porque o Ministério da Saúde ele não recomenda o autoexame, né? E aí eu queria fazer um parêntese, que é o seguinte, ele não recomenda como maneira de prevenção, porque muitas mulheres, quando o Ministério recomendava, e isso tem uns 10 anos mais ou menos, se examinavam, não sentiam nada, e aí não iam fazer o exame de mamografia, o exame de ultrassom, ou mesmo passar no médico. Então, e aí o Ministério parou, né, de estimular. Mas a gente entende que ele é muito importante, porque tem alguns tipos de câncer que a gente não consegue detectar, às vezes, por exames, e a gente, às vezes, direcionado pelo exame físico, a gente consegue diagnosticar. Mas o que tem que ficar é o seguinte, olha, se você fez o autoexame e está tudo bem, e você tem acima de 40 anos, vá fazer seus exames de rotina, não deixe de fazer, né? Então, acho que esse que é o ponto. E se você encontrar algo na palpação, procure uma assistência, porque na maior parte das vezes não vai ser nada. Então, tem esse outro lado. Mas, se for alguma coisa, você mesmo sentiu e a gente vai atrás disso. É importante lembrar que as pessoas precisam se olhar, se cuidar durante o ano inteiro e realmente ver como está o seu corpo, o autoconhecimento como um todo, né? Passar nos seus exames, passar no seu médico, que também é importante os exames clínicos e os exames de diagnóstico
para ficar redondinho o seu check-up anual aí e você poder se cuidar. É exatamente isso que acho que os três aqui estão tentando fazer. Cuide de você, você tem que se cuidar de você mesma, não adianta, porque mesmo que você, se você não for ao médico, se você não se olhar, se você não se cuidar, então a autonomia tem que ser sua, você tem que estar empoderada de ter o conhecimento e se cuidar para que possa realmente ter um diagnóstico precoce, que é o que a gente já falou bastante sobre isso durante o painel. E engajamento de todos, né? A vizinha falando para outra, o pai lembrando a filha, o filho lembrando a mãe, enfim. O engajamento da família é importante no seu cuidado mesmo. Eu queria, então, agradecer a todos por estarmos aqui juntos, e obrigada de novo, Miriam, Vanusa, doutor André, por estar aqui conosco. Em nome da Lili, quero agradecer a presença de todos e aproveitar e fazer um convite para vocês, que a Lili vai deixar aqui um teaser de uma campanha nova que vai ser lançada agora, Sempre Viva. Eu quero que vocês aproveitem. Agradeço o TJCC, mais uma vez, pela oportunidade de falar de um tema tão relevante, e o Lili de nos ter dado essa oportunidade também. Parabéns a todos e obrigada pela presença. Obrigado, pessoal. Eu te agradeço pela oportunidade. Obrigada.